Santo Agostinho nos fala que Deus é o autor de toda a arte, o autor de toda a música. Então a música, ela tem uma função, que é elevar as pessoas. E o padre, ele é padre e ele utiliza a música como um instrumento de evangelização. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Minha mãe namorou com o meu pai durante 4 anos e estavam tudo pronto para se casarem, para constituir família, e ela descobriu que meu pai tinha uma outra mulher na mesma situação que ela. Então, por decisão assim muito dura, ela falou assim: não, se é assim antes do casamento, depois do casamento vai ser pior. E como meu pai tinha uma condição melhor do que a dela, então meu pai ficou com medo de que isso fosse descoberto. E ele disse para minha mãe assim: a melhor coisa que nós temos para fazer é resumirmos essa história tirando essa criança. Então minha mãe opta por seguir essa orientação do meu pai. E aí ela vai fazer um tratamento com vacinas. Quando ela tomou a 3ª vacina e nada aconteceu com a criança, ela começou a ficar preocupada porque a gravidez avançava, daqui a pouco a barriga começa a crescer, não tem o que fazer. Então, conversando com as amigas, que as mulheres sempre têm os seus clãs, né? Uma amiga dela falou assim: não, é melhor você ir até o mercado municipal, e lá tem uma barraca que vende ervas, e tem um rapaz que faz uma garrafada que é tira e queda. Minha mãe foi, tomou a garrafada e nada acontecia com a criança, nem um sangramento, nem nada. E minha mãe começou a ficar muito preocupada. E a barriga foi crescendo, então ela começou a esconder a gravidez. Aí descobriram que canela, chá de canela com cravo da Índia era tiro e queda. Aí minha mãe falou assim: então eu vou lá, né, eu vou nessa. E chá de canela com cravo e nada acontecia com a criança. E a barriga crescendo, até que de 5 para 6 meses, um dia ela tinha terminado de tomar banho e ela entrou no quarto. Minha avó entrou atrás e pegou ela na hora de se trocar e viu que tinha uma barriguinha, né? Minha avó falou assim: quando aconteceu? Aí ela foi contar toda a história. Naquele mesmo dia, minha avó, muito altiva, falou: vamos para o hospital agora que eu preciso saber como que está essa criança. Então chegaram no hospital. Naquela época o hospital não tinha os recursos que tem hoje. O médico fez os exames lá, falou: aparentemente a criança está bem, está com os batimentos normais e tal. E ela começou a chorar. Aí o médico pediu para minha avó saiu. E o médico falou: mas por que a senhora está chorando? E aí foi quando ela contou das tentativas de aborto que ela tinha feito. E o médico disse para ela: a senhora é bem responsável, porque se essas vacinas, se essa garrafada, se essas coisas que a senhora tomou não expeliu essa criança vai nascer com grandes deformidades. Então naquele momento minha mãe, aquele desejo de expelir a criança se transforma num grande sentimento de proteção e numa grande revolta. Hoje eu entendo que eu só venci aquelas injeções, aquela garrafada e aquelas coisas todas que minha mãe fez justamente por causa desse momento. Eu precisava estar aqui para falar para você que quando Deus escreve, meu filho, o homem não rabisca e o diabo não apaga. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz aí, Padre Diogo. Eu quero ouvir. Eu e minha casa serviremos, Eu não fui uma criança traumatizada porque desde pequeno, quando a minha mãe me contou a minha história, ela falou assim: olha, você nunca me pertenceu. Eu sempre tive consciência de que você tinha uma missão a exercer aqui na Terra. Eu nunca quis que fosse com a igreja, porque eu sabia que uma hora Deus ia pedir conta daquilo que eu fiz, daquilo que era dele. E a minha história com a igreja, ela começa lá aos 9 anos de idade. Na verdade, em casa ninguém ia à igreja e por conta de uma novena de Natal foi que eu fiz a minha experiência com Jesus. E eu fui fazendo o meu caminho na igreja sem a participação da minha família. A minha avó matriarca foi ela que me ensinou a rezar. Foi ela que aceitou a novena em casa, de onde deriva
o meu encontro com Deus. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. O meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor. Quando eu era pequeno, a minha mãe, antes de ir para a escolinha, eu lembro como se fosse hoje, porque eu fui para a escola muito cedo. Meus pais trabalhavam muito, então com 3 aninhos de idade eu já fui para o pré. Então antes de ir para a escola, o primeiro dia, minha mãe sentou comigo e falou assim: meu filho, aí fora vão dizer que você é diferente. Aí fora vão dizer que você é uma pessoa diferente das outras por causa da cor da sua pele. Nunca deixe que ninguém te diminua, nem faça de você aquilo que você não é. Você vai ser o que você quiser. E na igreja isso também foi muito engraçado. Por quê? Porque participando da igreja, eu não via nenhum padre negro. Não via. O padre da minha primeira comunhão não era negro, o padre que me acolheu no crisma não era negro, os bispos não eram negros. Eu falei assim, bom, na minha cabeça isso era muito normal. Depois que eu fui verificando, quando tive um pouco mais de consciência, que existem razões históricas para isso. Mas eu sempre entendi que nós precisamos estar aonde Deus nos coloca. Então, eu quando fui para o seminário, eu sempre tive uma preocupação, Danilo, de que as pessoas entendessem que o seminário não é uma fábrica de salsicha. Você coloca um monte de carne lá e depois sai tudo uma coisinha igual a outra. E eu sempre lutei pela minha singularidade. Eu sempre procurei mostrar para o meu bispo, mostrar para os meus colegas que o fato de ser padre não ia me fazer esquecer do esporte, não ia me fazer esquecer da música, não ia me fazer esquecer daquilo que eu era. Porque se Deus me chamou dessa forma, eu tinha que utilizar aquilo que eu tenho como história, como matéria para chegar às pessoas. Então assim, eu não jogo basquete agora porque eu quero fazer moda, porque eu quero ser um padre bacana. Eu já jogava basquete. Meu pai foi mestre de sala de escola de samba. Sério? Entendeu? Então assim, em casa nós crescemos num ambiente musical muito favorável, muito propício. Porque o meu pai tinha sido mestre de sala, o meu padrasto, que é com quem vive comigo desde os 3 anos de idade, é do interior, então a moda de sertanejo raiz eu cresci ouvindo. E a minha mãe é da blequeira, então Dana Summer, Barry White, Michael Jackson, James Brown, Tina Turner, que eu sei que a música ela é algo assim que é a nossa alma. Assim, eu desde pequeno fui muito musical. Então eu penso que nós como musicistas, nós temos uma responsabilidade muito mais do que só evangelizar. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é conseguir, através da música, devolver ao ser humano a dignidade que ele já não tem mais. Estamos reunidos para juntos guerrear. A batalha que travamos não é fácil de ganhar. Contamos com o auxílio de um grande protetor, que vence as batalhas em nome do Senhor. São Miguel é o meu guardião, São Miguel é o meu protetor. São Miguel, estende tua mão pra me defender. As minhas músicas, elas nascem de experiências concretas de Deus que eu faço na minha vida. E essa música, Quem Tem Ouvidos Ouça, ela foi fruto justamente de uma homilia. Então eu tenho 2 missas no domingo de manhã. Então eu rezei a primeira missa, preguei, e aí no intervalo para outra missa, aquele evangelho ficou reverberando na minha cabeça. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Era tempo do advento. E eu tinha falado justamente isso para as pessoas, que nós precisávamos estar a todo instante pronto. Porque esse negócio de falar assim, Jesus vai voltar, todo mundo diz que ele vai voltar. Mas se ele não voltar hoje, eu posso ir ao encontro dele hoje. E se eu for ao encontro dele hoje, eu vou apresentar o quê? Eu vou dizer o quê para ele? Então eu escrevi a música, não tinha ainda a melodia, escrevi a música. Aí depois fui conversando com o produtor, tal. Ele colocou uma batida, eu falei assim, mas eu sinto que essa música, ela não pode ser uma música convencional. Então ele fez um R&B
pesado. Falei, é isso que eu quero. E aí ele falou assim, padre, essa música merece um clipe. E aí eu passando porque na frente da minha paróquia tem uma academia. Então eu abro a porta assim, central da igreja, eu vejo a academia. E eu vendo lá a juventude, lá dançando, black e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu tenho que chegar lá. E aí eu fui na academia, tal, vi, conversei e tal. Aí vi que o rapaz, professor de dança, de street dance, eu falei, olha, tô com um projeto aí, eu gostaria de gravar um clipe, será que você não arruma um pessoal aí, do seu movimento aí para participar? Ele falou assim, a hora que o senhor quiser, só me dizer o dia, a data que nós estamos lá. E aí nós fizemos a gravação no parque. Então você imagina, chegando num sábado à tarde, parque estrumbado de gente, cheio de gente, daqui a pouco chega um padre, de batina, só que eu tava de tênis. E aí vamos fazer o clipe. Nós começamos 1h da tarde, as gravações vamos terminar 9 horas da noite. Quando nós começamos a tocar o som, o pessoal começou a olhar e falou assim, o que vai acontecer? Que movimento é esse? Aí tinham jovens que passavam e falavam assim, esse negrão aí, ele é padre de verdade mesmo? Ou o que está acontecendo aí? O pessoal falou, não, ele é padre, tá, é padre aqui. E, então a gente quer participar desse movimento também e tal. Só sei que foi uma tarde em que nós conseguimos, com a nossa caixa, com a nossa música, conseguimos combater aqueles outros sons que estavam acontecendo. Fizemos um movimento no parque e deu muitos frutos. Olha ao seu redor e você verá quanta coisa acontecendo aqui. Quase nada tem valor, quase nada tem mais cor. Do que adianta ter tudo aqui por perder a vida eterna? A vinda do Senhor é uma certeza, não duvide, não esmoreça, pois Ele vem, Ele vem. Acorde do seu sono e se converta. Ele espera por você, pois Ele vem, Ele vem. A vinda do Senhor é uma certeza, não duvide, não esmoreça, pois Ele vem, Ele vem. Acorde do seu sono e se converta. Ele espera por você, pois Ele vem, Ele vem. Quando eu comecei a minha experiência com Deus, e por ter tido tantas boas referências, eu nunca imaginei que eu pudesse escrever uma música. Mas voltando um dia do grupo de oração, tinha ido para o grupo de oração, voltando, eu lembro como se fosse hoje, era uma segunda-feira. E aí mamãe falou para mim assim, olha, esquenta sua janta, depois você lava a louça. E como a nossa casa era uma casa muito simples, eu não tinha um lugar para fazer um oratório, né, como se pede, né, a liturgia bonita, organizada. Então os meus santinhos eu colocava assim, tinha um cantinho na parede da cozinha, eu colocava lá minha Nossa Senhora e as minhas imagens. E aí eu jantei tudo, tô lá lavando a louça e eu olho para Nossa Senhora assim e fiquei imaginando que a anunciação possivelmente tenha acontecido numa situação cotidiana como aquela que eu estava vivendo. E aí começou a me vir e começou a vir essa melodia dentro do meu coração, na minha mente. Num primeiro momento foi isso. Só esse nananana, sem pretensão alguma. Fui dormir com isso na cabeça e ali no meio da madrugada eu acordei, não conseguia dormir, inquieto. Eu, quando ouço os compositores falarem, diz que cada música, cada CD é um filho, né? De fato, acho que era uma gestação. Eu estava incomodado ali, não conseguia dormir porque aquilo tinha que sair, né, de dentro de mim. E aí foi então quando eu comecei, a partir do que eu tinha ouvido lá no grupo de oração, da melodia que estava na minha cabeça, no meu coração, comecei a escrever a letra. Anunciaram um dia a uma pequena menina, tão humilde, linda, pura e fiel, que ela conceberia e ao mundo traria a salvação de todos, o grande Emanuel. Hoje o céu está tão lindo, porque é
primavera.